Pessoal, vamos começar aqui. Vamos começar então trazendo esse vídeo do Anwar Ibrahim, tá? Legendado pelo portal O Cafezinho, e ele vai fazer uma fala histórica aqui no Fórum de Empresários do BRICS, e ele vai trazer vários aspectos importantes e a gente vai comentando aqui durante a fala dele, tá? Deixa eu pedir para vocês, ó, deixem a curtida importante, digam no chat de que cidade estão assistindo e quem puder se tornar membro do canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês e ajuda demais o nosso trabalho. A historic moment. For those of you who have been following the antecedents of history, will realize the attempt to save the voice of newly emerging economies and countries post-colonialism was by Sukarno of Indonesia, Chao En-lai of China, Jawaharlal Nehru of India, Nkrumah of Africa. It was a bold attempt to ensure that the voice of conscience, those struggling for freedom and justice, is heard. Vê que ele começou essa fala trazendo o nome de grandes camaradas, grandes revolucionários, né? Chao En-lai, o Nehru da Índia, né? O Kwame Nkrumah da África, né? Grandes nomes aí que lutaram pela libertação de seus países e ele traz esses nomes como antecedentes dos BRICS. Veja que coisa interessante, né? A visão muito mais ampla dos BRICS do que a gente faz às vezes, né? A gente faz uma visão muito localizada, muito no momento atual e não busca o que é os antecedentes do BRICS como um bloco de países que luta contra o imperialismo, né? Então é importante buscar esses antecedentes aí da luta anti-imperialista mundial. Not much success. It was a bold attempt. Then we have a non-aligned movement. Proceeding that, we have G77, still not achieving the desired results. Now, I salute you, President Lula, for having the courage to proceed with a clear vision, a clear commitment to voice the concerns, aspirations of the people, particularly of the Global South. But why are we particularly encouraged? Because it is no longer an effort purely of political leadership. Political leaders have a role to initiate this reform. But what is spectacular in BRICS is because of the participation of the business community, the private sector, that would complement this effort and make sure that the voice of reason, the voice for justice, is heard and implemented together with the political leadership and the business community that we see today, women, youth, and the private sector. I salute you all for this attempt. I see this. Importante aqui, 2 pontos positivos, né, pessoal, dessa fala do Anwar Ibrahim. Em primeiro lugar, parabenizar o Lula pela coragem de liderar o Sul Global, né? Infelizmente, a gente ainda tem o único lugar onde o Lula é colocado em dúvida é aqui no Brasil, não só pela extrema-direita, por algumas pessoas do campo progressista, né, que continuam questionando o Lula como grande liderança mundial, especialmente como grande liderança do Brasil, do país Brasil, rumo à soberania, rumo a uma tentativa de reindustrialização do país Brasil e de inserção do Brasil efetivamente como uma grande liderança do Sul Global. Então vem um líder de fora, vem vários líderes de fora, o Lula é aplaudido pelo mundo inteiro, o Lula é aplaudido, gente. Então tá na hora de quem se considera progressista aqui no Brasil, no mínimo respeitar o presidente Lula, no mínimo.
E a segunda questão é essa que o Anwar traz, da sociedade civil, né, da iniciativa privada, das mulheres, que ele falou ali, ele está falando no fórum de empresários dos BRICS, né, e dessa importância da sociedade civil caminhar junto com as grandes lideranças do Sul Global nesta construção de uma alternativa multipolar, né? Então, importantíssimo. E isso aqui, o Brasil exerceu um papel fundamental nessa questão da sociedade civil. O BRICS, com as organizações da sociedade civil, aconteceu pela primeira vez, foi uma previsão já da cúpula de Kazan, né? A criação deste fórum de sociedades civis, de entidades da sociedade civil, mas ele se concretizou pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Isso a gente tem que falar demais, tem que elogiar a organização do Brasil, o Sherpa do Brasil, o Lula, por exigir que isso acontecesse efetivamente aqui no Brasil. E em seguida eu trago a fala do Stedley, trazendo os pontos principais desse fórum de organizações da sociedade civil aqui na cúpula do Rio de Janeiro. Conference more positive. We're not talking about complaining and lamenting those who believe in unilateral actions of tariffs, quem é que acredita em ações unilaterais of protectionism. Here we have a voice for multilateralism, for collaboration, working with countries of the South, but still engaging with the countries in the North as friends in this new alliance. But we want to make sure that we speak from the position of strength, not weak ex-colonial countries, but as independent countries with certain position. And now you see, from aeroplane to technology to AI to food technology, you have this new strength emerging from emerging economies, and I think you can make a difference. And I believe that this BRICS attempt, it will be of some significant success that would alter and cause a change in the course of history of mankind. Thank you very much for this attempt. I come from Malaysia, and in ASEAN we deliberate these issues. One, we must be cohesive. We must speak as one, based on multilateral arrangements. We must try and promote the principle of centrality, befriending everyone, supporting a just cause. But it's no longer plain rhetoric and political platitudes and statements. It's through concrete action. That is why one of the pillars in ASEAN is the business community. We must increase intra-ASEAN trade. Now we must increase intra-BRICS trade. We have enormous potential to increase, because only with that strength can we safely, fairly, justly negotiate with all other partners multilaterally. We must demand a change, democratic, just, international and multilateral organization, from the United Nations to WTO to IMF and the World Bank. I again support the position taken by President Lula, one of the courageous leaders that we find today, to voice on behalf of those who have been left unheard. So thank you, my friend. Mais uma vez, o reconhecimento ao Lula como uma liderança dos povos que não são ouvidos, né, na comunidade internacional. E aqui é importante, né, 2 pontos, né? Essa questão que ele traz da ASEAN. O que é a ASEAN? A ASEAN é o bloco de países do Sudeste Asiático que se uniram, né, Malásia, Tailândia, China, Vietnã, Indonésia,
estão unidos e, como vocês viram ali, coesos, né, em prol da multilateralidade, respeitando, cada um respeitando suas diferenças. Isso é o BRICS, né? O BRICS é um conjunto de países com muitas diferenças, né, ideológicas, na forma de governo, na sua forma peculiar de democracia. A China tem o seu modo de democracia, a Rússia tem o seu modo de democracia, o Irã tem seu modo, todos constitucionalmente previstos, né? Então essa balela aí de que são ditaduras é absurdamente ignorante quem sustenta isso, né? Mas enfim, cada país tem a sua forma de democracia, de administração, de ideologia, mas juntos trilham o mesmo caminho. E essa é a importância do BRICS, né? Nós temos no BRICS países muito diferentes, mas o que se viu a partir dessa cúpula do Rio de Janeiro é uma unidade muito grande desses países dos BRICS. Então, o exemplo que o Anwar traz da ASEAN é muito importante. E outra questão importante em relação à ASEAN, essa fala do Anwar foi tão importante, com tantas reflexões boas e pertinentes, que o Lula se comprometeu a participar da cúpula da ASEAN, que acontecerá agora meses antes da COP30, eu acho que em outubro, se não me falha a memória, em Kuala Lumpur, na Malásia, país do próprio Anwar que está falando. O Lula estará lá, e isso é importantíssimo, tanto para o Brasil como para o Mercosul. Na cúpula do Mercosul, o Lula se comprometeu o Brasil está na presidência do Mercosul, é importante a gente lembrar, e o Lula assumiu esse compromisso de orientar o Mercosul para o comércio com o sudeste da Ásia, com a África, né? E isso é de suma importância, porque a ASEAN tem ali um mercado enorme a ser explorado, muito pouco explorado por nós do Brasil e do Mercosul. E agora, com essa questão das tarifas do Donald Trump, isso ganha um plus ainda, né? Assume uma importância enorme, enorme. O Lula já tinha falado sobre isso na visita que ele fez ao Vietnã, que queria que a relação estratégica do Brasil com o Vietnã fosse uma porta de abertura para a ASEAN, e agora, com essa fala do Anwar Ibrahim aqui no Brasil que a gente está assistindo, e com o compromisso do Lula de estar na ASEAN, isso vai ganhar uma grande importância para o Brasil, tá, pessoal? Então esse é um ponto que eu queria explorar aqui e que eu acho que é fundamental, fundamental. We have attempted in ASEAN, other than enhancing inter-ASEAN trade, is even using financial settlement systems. We use our local currency. Of course, we're not talking about de-dollarization because there's a long way to go. But at least we try. Malaysia with Indonesia, Malaysia with Thailand, and together with China, trying to use our own local currency, even beginning with 10 or 20%. It makes a difference because we cannot continue complaining but not executing our own plan in our countries and our friendly neighbors. And I believe, therefore, that what the President said and what the Chairman of the Confederation said about making sure that these items are being considered seriously by the private sector will make a difference. But I come back to the major and central issue. BRICS today of 2025 is not the first attempt, the Bandung Conference of 1955. At that time, we were struggling. No industry, no new technology. Conferência de Bandung, na década de 50, ali, que foi importantíssimo para os países em desenvolvimento, né, iniciarem uma organização e uma luta anti-imperialista. Vejam o que ele fala sobre isso. Naquela época lutávamos sem indústria, sem tecnologias, sem competência. No competence, except for a united nation, a country, and political leadership. Now we have political leadership with that vision, and we have strong business community. I believe this
collaboration with women and the young, government and the private sector, and civil society, we will make a difference. I thank you again, Mr. President. See you in Kuala Lumpur in October. Thank you. Tá aí, excelente fala em outubro. Então, Lula estará em Kuala Lumpur para a cúpula da ASEAN, né? Vinícius Oliveira, sem dúvida, o presidente Lula é um grande e brilhante líder mundial, vai ficar eternizado na história da humanidade. Ana Tereza Felipe, Lula voltou a ser aquele metalúrgico de quando começou, está mais perto do povo, está ao lado do pobre também de grandes líderes. Marcos Galantini, graças a temos o presidente Lula, como ama o Brasil, o povo brasileiro, busca parcerias pelo mundo, quebrando a arrogância dos Estados Unidos. Rodrigo, a Globobet pariu o bolsonarismo com a sua farsa jato. Perfeito, perfeito. Lúcia Sanches está aqui conosco. Rafael Silva, não ao Porto Ricão, né? Não vamos nos tornar um Porto Rico, né? O Porto Rico. Aqui no Brasil, não. A fúria é mais embaixo, né, o Rafael? Rodrigo, Lula líder do Sul Global, por isso está sendo atacado. Com certeza. Lorival Santos, combate aos Estados Unidos e aos BRICS como válvula de escape. O Bolsonaro é a vergonha nacional.